maltratados por aquela nação, mas não se cansavam de dar o perdão. Coração tá sangrando, deu tudo bem. Olá minha gente, tudo bem com vocês? Tem hora que a gente para pensar um pouco, né, no passado da gente, que não é muito bom ficar lembrando do passado, mas às vezes vale a pena. Às vezes eu penso até que eu mudei, muitas coisas mudaram, né? E as igrejas, os costumes, né, muita coisa tão diferente hoje. Os valores, né, o respeito. Eu me lembro de quando eu me converti, me lembro lá nos anos de Lagoa Branca, os grandes batismos que tinha no rio. O batismo era feito no rio, né? Tava aquela multidão à beira do rio. Eles se batizavam, e a igreja cantava os louvores e alguns eram batizados com o Espírito Santo ali na beira do rio. E o coro cantava. Me lembro daquele hino que eles cantavam: nascestes de novo, passaste o Jordão, no seu coração foste batizado. Então cantava esses hinos, os hinos clássicos, né, antigos, e eles cantavam e era tão lindo. À noite o pessoal ia para a igreja, e culto ao ar livre. Eu me lembro que vinha vários irmãos da Fazenda Jacuba, aí em Lagoa Branca eles vinham de longe de bicicleta, aquela porção de bicicleta na porta da igreja, e era tão marcante, né? O valor, aquele amor um com o outro, aquela coisa tão linda. E o tempo que eu vim para Águas da Prata, a gente congregava ali da Assembleia de Deus, Madureira. Eu me lembro dos anos maravilhosos ali na Assembleia de Deus. Eu fazia parte do coral Madrigal Elohim. E tem um dia que a gente estava no ensaio, um domingo à tarde, e eu me lembro o hino Vem, Visita a Tua Igreja. E a gente estava ensaiando esse louvor, a Marcelina fazia um contralto assim, uma voz bonita, numa parte do hino, e ela começou a chorar e falar em mistério com Deus. E foi tão maravilhoso porque a esposa do pastor, ela estava sentada, a Manice, lá no meio da igreja assistindo o ensaio do coral. Eu me lembro que ela, sentada assim no corredor com a perninha, assim entre um banco no outro, assim, o pessoal passava, ela sentadinha assim, percebeu que passou um rapaz, um senhor, assim, uma pessoa de roupa branca, vestes brancas, passou assim. Ela falou: mas quem será esse irmão? Quem será essa pessoa? Aí ficou olhando e ele foi pro lado do coral. E depois ele desapareceu. E aí foi um derramamento de um poder tão grande ali no coral, que tinha alguns irmãos trabalhando na parte superior da igreja, os pedreiros, serventes, eles desceram também. Tal era o poder de Deus ali. Ninguém estava orando, eles estavam apenas ensaiando. E eles desceram falando em mistério. Foi uma coisa tão linda. Quando a irmã viu aquele varão de branco, pensando que era alguma pessoa da igreja, era um anjo do Senhor que visitou ali o coral. E foram momentos de muito poder de Deus. Maestro Estevão, Donizete, José Aurélio, os irmãos Miriam, Rosimar, a Dulcineia e tantos irmãos que faziam parte daquele coral. Então foram momentos marcantes. Ninguém se programou para sentir o poder. No ensaio, em pleno louvor, o poder desceu e foi uma coisa tão linda. E então o ensaio, a oração, né? Hoje precisamos buscar mais o Senhor, nos encher mais e voltar a sentir, sabe, aquilo que a gente sentia tanto nesses anos. O amor, a ansiedade de estar no culto, sabe, aquela vontade de estar na igreja. Me lembro que na época a gente trabalhava no hotel, eu, o irmão Reinaldo, o Natinho, Isaías.
A gente queria ir para a igreja e perdia o último ônibus, que era 7h30. Aí ele pedia para alguém gravar a cassete no culto para não perder nada. Eles gravavam para a gente parte do culto na cassete. E a gente, depois, para ficar ouvindo durante a semana. E a gente, às vezes, perdia o ônibus, pegava um táxi, dividia a despesa e vinha para pegar a parte final do culto. E vejo o valor. Então, são coisas, aparentemente, uma bobeira para muita gente. Até para muita gente, um fanatismo, um saudosista, mas eu quero dizer para vocês que vale a pena recordar os bons momentos. A nossa base para hoje está, depois de tanto tempo firme com Jesus, é aquilo que lá atrás a gente aprendeu com aqueles pastores que pegavam no pé, sabe? Pastor que ligava: onde você está? Por que você não veio ontem? Eu me lembro que eu falava: ô pastorzinho chato, como pega no pé. Mas hoje eu sinto saudade desse pastor. Me lembro que de vários laços do inimigo eu escapei porque ele foi atrás de mim. E dizia: João Batista, isso não é para você. Deus tem coisa melhor para a sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Então me ajudava, jovem. Fui amparado por esses irmãos que, simples, até muitos deles sem muita cultura, mas muito amor, muito carinho. Eu sou muito grato a Deus. Eu quero colocar um pedacinho do louvor que o coral estava cantando quando o poder desceu, né, entre tantos louvores lindos. E esse marcou muito para mim. Estava ouvindo agora e resolvi falar isso para vocês. Então vale a pena, recorde as coisas boas. Davi dizia: eu te louvarei, Senhor, e contarei as tuas maravilhas. Não me esquecerei de nenhum dos teus benefícios. Se a gente está hoje servindo a Deus, porque lá atrás alguém pregou, alguém nos amou. Cheguei para a igreja, comecei a frequentar, desenganado pelos médicos, situação muito difícil, mas eu percebi o acolhimento da igreja ali na Cor Branca e depois também aqui em São João. O acolhimento, o amor. E eu me lembro que eles perguntavam para mim: por que você não foi ontem? Oh, você vai vir amanhã? Que bom que você veio. Eu ficava perguntando: meu Deus, que povo é esse? Não só minha família, mas que amor é esse? Qual o interesse desse povo? Hoje eu compreendo que é o amor de Deus. Pessoas envolvidas nesse amor do Senhor. Escuta um pedacinho de sino que marcou tanto pra gente. Visita a tua igreja, Senhor. Vivifica. Vem visita a tua igreja, Senhor, pedindo para o Espírito Santo, para Jesus vivificar, visitar a igreja, nossas almas, ó Senhor. E Ele visitou mesmo. Não era culto, era um ensaio. Por isso que é de repente que acontece, como foi em Pentecoste. Deus abençoe vocês por me ouvir, por compartilhar com você esses bons momentos marcantes da minha vida. Deus os guarde. Fiquem firmes com Jesus, vale a pena. Um dia Ele vai voltar para nos levar, para cantar lá, na glória.